A inspiração para esse livro começa antes do livro e na segunda parte do título, para Corajosos. O livro é uma trilogia pensada junto com a editora Planeta, em que a primeira parte foi a filosofia para corajosos, depois amor para corajosos e agora espiritualidade para corajosos. Então tem uma base comum aí, que é a suspeita de que é necessário pensar em algumas coisas de uma forma corajosa, porque eu acho que a gente vive numa época meio covarde com relação a alguns temas. Todo mundo preocupado em pensar coisas bonitinhas, autoajuda e reforçar, digamos assim, aquilo que todo mundo quer ouvir. Então, isso no geral, com relação à trilogia. Especificamente espiritualidade, porque é um tema... Eu fui professor de filosofia da religião na PUC São Paulo durante 22 anos. E eu tenho uma pesquisa com alunos de comunicação na FAAP, em São Paulo, até hoje, que já completa mais de 22 anos, de novas espiritualidades. Então eu tenho aí, digamos, uma experiência um pouco vasta, tanto de estudo teórico, quanto de lidar com experiências práticas de novas espiritualidades, que é um produto que vem da indústria cultural, misturado com vocabulário científico vago e tradições religiosas desidratadas. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: a inspiração veio de um certo repertório constituído, né? E, portanto, a intenção de tratar desse repertório constituído com um público mais amplo que na universidade. E, por último, porque eu acho que espiritualidade é um dos temas que mais afeta as pessoas, porque vai ao coração do sentido da vida, existe vida após a morte, qual é o sentido do bem e do mal, portanto, é um tema urgente. Olha, eu normalmente não presto atenção nisso, eu não presto atenção em quanto tempo eu levo escrevendo o livro, porque inclusive eu vou escrever no livro ao longo da semana, em determinadas horas eu posso sentar e escrever 1 hora, sentar e escrever 4, sentar e escrever meia hora, porque todo mundo que escreve muito sabe, o segredo de escrever é escrever e não ficar pensando. Por isso que essas pessoas que passam a vida inteira preparando o livro nunca escrevem nada, porque o segredo de escrever é você escrever. Eu diria talvez que para escrever o livro inteiro, talvez eu tenha levado 3 meses, 4 meses mais ou menos. Foi pouco tempo. Então, eu sou uma pessoa razoavelmente disciplinada, profissionalmente falando. No resto eu não sou muito, mas profissionalmente eu sou. Então, eu sou capaz de sentar e ler durante 5 horas direto, um dia. Assim como eu sou capaz de sentar e escrever direto 8 horas. E ao mesmo tempo, se eu tenho 1 hora no dia e eu quero acabar aquele texto, então eu vou sentar e vou escrever durante 40 minutos. E se estiver acontecendo alguma coisa aqui do meu lado, eu não vou ouvir, certo? Eu tenho um certo hábito desenvolvido de que eu desligo e me concentro e leio e escrevo aquilo durante um curto espaço de tempo e acabou. Então, eu não tenho propriamente um método de escrita, né? Eu escrevo hoje basicamente a partir de repertório instalado, como esse livro, mais de 20 anos de estudo, leitura e reflexão sobre espiritualidade. Então, eu não tenho um método instalado, mas eu tenho uma disciplina de que quando eu resolvo escrever, eu sento e escrevo. O meu método é basicamente escrever só sobre coisas que me interessam. Veja, aí talvez tenha alguns, né? No método, eu gosto de textos curtos e nesse sentido, sem dúvida nenhuma, o Nietzsche me inspirou bastante. Inclusive no modo do conteúdo que eu me expresso, né? Eu diria que o Nietzsche me inspirou bastante. A preocupação em ser o mais explícito possível no que eu escrevo em termos de autores, um autor que me inspirou muito foi o Freud, que eu comecei a ler, foi o primeiro autor que eu estudei sistematicamente ainda na faculdade de medicina e que sempre me encantou pela preocupação que ele tem de fazer com que o outro entenda o que ele está fazendo, o que ele está falando. Agora, os autores me inspiraram muito mais em conteúdos do que em método de escrita. E aí vai desde os trágicos gregos, os céticos gregos, né? Dostoiévski,
Pascal, o próprio Nietzsche, Freud. Agora, o que me inspirou, o que me formou muito na escrita, eu diria, principalmente nos últimos 10 anos, em que eu comecei a escrever livros para um público maior do que a academia, que me interessa muito mais, foi escrever a Folha. Definitivamente, foi a escrita jornalística, foi a atividade de colunista que me ensinou a escrever de uma forma tal em que eu me preocupo que o outro entenda o que eu estou falando, usando frases curtas, às vezes voltando à mesma ideia, porque a gente sabe que jornalismo é redundância. Você tem que repetir a ideia de formas diferentes, trabalhar com um conjunto de ideias e palavras que, de alguma forma, pela repetição, ainda que em contextos diferentes, ajude ao receptor, como se fala em teoria da comunicação, reter a mensagem. Então, se eu fosse dizer, pelo menos nos últimos 10 anos, o que eu produzi em termos de livros, qual foi o autor que mais me influenciou, foi o Paulo Francis, que escrevia para jornal, e o Nelson Rodrigues, que escrevia para o jornal. A falta de opção ajuda você a encontrar sentido. Não é à toa que muitas pessoas buscam regimes estritos para conseguir encontrar sentido ali dentro. Eu conheço pessoas que falam assim, não, eu, Pondé, precisei entrar no grupo religioso que me desse regra. Outro dia eu conversava com uma menina que conheci na adolescência, que tinha viajado para Israel na mesma época que eu e tal, do kibbutz, não sei o quê, e ela voltou e virou religiosa, e ela falou, eu preciso de um manual. E é uma menina bem inteligente, hein? Que ninguém caia nessa história de achar que ateu é inteligente e religioso é burro, porque isso é coisa de gente tonta. Tem um monte de ateu que, pelo amor de Deus, né? Uns ateus assim, muito bobo. Você pode ser uma pessoa religiosa e ser uma pessoa bem informada, e muito capaz de entrar em debates extremamente ricos, mais do que ateus preguiçosos. Quem pode falar mais em coragem na reflexão do que Kierkegaard? Certo? Dostoiévski, pelo amor de Deus, Dostoiévski. Né? Quem pode falar mais de coragem diante da reflexão da condição humana do que Dostoiévski? Eu faço porque gosto. E porque escrever e ler é uma atividade que faz com que você não se sinta só. Você está lendo e está escrevendo, e pessoas estão lendo você e eu, principalmente depois do canal do YouTube e do trabalho das meninas da DOCA, eu vou entrando em contato cada vez com mais pessoas com uma certa zona de segurança. Então, a minha ida para o YouTube e para as mídias sociais foi uma ida. Eu fui convencido por um amigo meu especificamente, que é especialista nesse assunto, colega meu, professor da FAP, em que ele me convenceu porque se acumulava um número de páginas falsas minhas. A Folha de vez em quando fecha algumas, processa inclusive, que publica textos na Folha e tal. Então, teve um episódio específico, talvez há uns 3 anos atrás, que um grupo mudou completamente uma coluna minha da Folha, colocando frases horrorosas que eu não tinha escrito, com a intenção de me acusar de ideias que eu não tenho, e isso veio seguramente de grupos mais associados ao PT, no momento que havia uma polêmica muito forte. Então eu fui convencido que a única forma de você enfrentar perfis falsos e adulteração de textos seus nas mídias sociais, e se você tiver nas mídias sociais. E foi assim que eu fui para ela. A chegada ao canal do YouTube foi fruto das meninas da DOCA, que é uma empresa que eu contratei, minhas ex-alunas da FAP, que trabalha com mídias sociais, mais especificamente a Camila, que é quem toca, na verdade, faz uma gestão hoje da minha marca. E elas me convenceram que o YouTube era a mídia mais importante para conseguir conversar com as pessoas diretamente. E elas tinham razão. Hoje eu tenho, 350 mil seguidores, alguma coisa assim. Eu gravo vídeos que elas selecionam a partir do que os seguidores falam. Elas me trazem, uma amostragem de 20. Eu seleciono 6, 7, 8 e gravo a cada 2 semanas. E então eu cheguei
E aí elas mesmas e outras pessoas falam que eu sou hoje um youtuber, que eu sou um digital influencer, que não sei o que para mim significa... Eu não tenho nenhum preconceito contra formas extra-acadêmicas de produção de conhecimento. Nenhum preconceito. Eu nunca tive nenhuma intenção de ser um puritano acadêmico. Em termos de formas de conhecimento, eu estou mais para promíscuo do que para puritano. Então o YouTube acabou se transformando numa ferramenta, hoje talvez, uma ferramenta que alterou a minha recepção. Eu tenho hoje seguidores muito jovens, tanto meninos quanto meninas, que mandam perguntas, e a Camila e as meninas da DOCA que selecionam. Eu não tenho nenhum contato direto com as minhas mídias sociais. Quem faz as minhas mídias sociais são elas. O meu contato direto é na hora que eu chego na seleção dos vídeos que eu vou gravar, ou de algumas perguntas que elas me mandam e eu respondo no Twitter. E por que não? Porque eu não tenho tempo, porque eu faço milhares de coisas, e porque os meus amigos e colegas, inclusive alguns dos colegas filósofos pop que tem por aí, que têm muito contato com as mídias sociais, vivem envenenado. E eu não preciso desse veneno. Não, na realidade o conteúdo, salvo raras exceções de uma vez ou outra que tem uma questão que eu resolvo trabalhar no YouTube, o processo é esse. O que a gente produz para o YouTube é fruto do que os seguidores pedem, tá? Isso é 99,999% dos casos. Os seguidores fazem perguntas, elas selecionam entre as perguntas, aquelas 2 semanas, elas selecionam 20, por exemplo, e eu escolho entre esses 20, 6 ou 8 que eu vou responder. Esse é o método, e é esse método, salvo raríssimas exceções, é assim que ele funciona, e é a partir daí que eu produzo. Por exemplo, agora a gente fez um aplicativo, porque os seguidores reclamavam que não conseguiam ter acesso ao que eu faço, onde me encontrar. O aplicativo foi ao ar cerca de 2 semanas atrás, e nós gravamos um curso, que vai ser um curso cujo tema é os filósofos que me formaram, e que eu começo com a filosofia grega, que foi pedido dos seguidores. Então esse curso é um curso que vai ser pago numa plataforma EAD, que o aplicativo leva o link para lá e você compra se quiser, e você faz um curso sobre filosofia antiga comigo. Daqui a pouco ele entra no ar. Olha, uma mensagem básica e direta que eu diria é que vocês podem nem sempre concordar comigo, mas tudo que eu falo para vocês eu acredito. Eu não estou preocupado em fazer vocês serem felizes, não estou preocupado em fazer que vocês gostem de mim, portanto eu trato vocês como adultos.